A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos online. Quem não me conhece, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo pelo Facebook, que é a maior rede de internet acessada no mundo, e depois, posteriormente, o vídeo é editado pela minha esposa Patrícia, coloca-se no YouTube. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Nós somos uma igreja independente, uma igreja na minha casa, abrimos as portas da nossa casa para formar uma igreja do Senhor, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, e fazemos os nossos cultos aqui, irmãos. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui é para falar de Jesus, é uma coisa maravilhosa, e esperamos que todos vocês que estão aí do outro lado façam o mesmo, porque a nossa casa é o nosso local de reunião. E a casa de vocês também pode se tornar um local de reunião, porque nós somos a igreja de Jesus, amém? Que Deus possa nos unir essa noite, irmãos, através do seu Santo Espírito. A nossa comunhão que temos aqui, temos a nossa comunhão junto com vocês aí do outro lado, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar essa graça de nos unirmos juntamente com vocês, porque o Espírito Santo de Deus ele pode estar em todos os lugares, e é isso que é importante. Você que está aí na sua casa, em qualquer lugar que seja do Brasil, do mundo, e está nos assistindo esta noite, você pode ter a comunhão do Espírito Santo que nós estaremos aqui compartilhando com você. Amém? Nós pedimos, agradecemos a todos vocês, porque todas as semanas, irmãos, é uma coisa maravilhosa. O culto no lar, qual o diferenciado do culto no lar? Que no culto do lar, irmãos, ele não tem privilegiados. Aqui, que os irmãos não estão aqui do nosso lado, mas aqui nós damos liberdade para todos os irmãos cantar. É que os irmãos aqui são muito tímidos. A minha esposa, há uns tempos atrás, ela estava trazendo umas devocional. Aí agora está um pouquinho paradinha também. A minha filha cantava na outra igreja, hoje não canta mais. É assim mesmo, irmãos. E graças a Deus que nós estamos nos reunindo aqui como igreja. Porque muitas famílias hoje não se reúnem como igreja, se utilizam das suas casas simplesmente para se alimentar, para assistir televisão, jogo, para fazer coisas que muitas das vezes não estimulam a estar próximo de Deus, e também não serve muita coisa para comunhão com Deus, né? E nós temos que usar tudo que nós temos ao nosso alcance para nos conectarmos ao Espírito Santo e com Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aos irmãos que compartilham a nossa live, aos irmãos que divulgam o nosso trabalho, ao nosso irmão Vada, Lia, ao nosso irmão Augusto, que está toda semana com a gente, ao nosso irmão Cristiano, que é nosso vizinho, amigo de infância, que toda semana está compartilhando com a sua presença virtualmente, e todos os irmãos que toda semana, às vezes a gente não percebe, mas às vezes assiste um pouquinho, e é assim mesmo, irmão. A gente não está aqui para ser dono da verdade e achar que as pessoas têm que estar no culto das 18 às 19, não. Às vezes as pessoas entram no culto, assistem 2, 3 minutos aquilo que Deus coloca no coração da gente para falar e depois saem. E é assim mesmo. Essa foi a seara que Deus colocou nas minhas mãos, esse foi o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, para que eu nunca saiba o senso de quem está nos assistindo. Muitas das vezes tem pessoas que são de outras denominações, de outras religiões e nos assistem. Nós também não estamos aqui para apontar o dedo. Irmão, não. É o que nós queremos aqui, irmãos, que você se alimente espiritualmente. Nós queremos trazer o alimento espiritual verdadeiro, o alimento sólido, irmãos. É isso que nós desejamos para todos vocês. Nós queremos colocar um caráter cristão na vida de todos aqueles que nos assistem, com maturidade cristã, não com fábulas e simplesmente com dogmas de igrejas e de pessoas, mas sim com os dogmas da Bíblia, aquilo que os apóstolos, que Jesus nos colocou como regra de fé. E é esse o nosso desejo, fazer com que todas as pessoas que nos assistem percebam que nós temos uma seriedade com o Evangelho e nós não brincamos de ser cristãos. Nós não estamos aqui atrás de
de like, nós não estamos aqui atrás também de dízimo, de oferta. Nós nunca pedimos isso, já estamos um tempão aqui já, irmãos. Toda semana nós fazemos o nosso culto aqui, nós nunca pedimos dízimo, nós nunca pedimos oferta, porque nós não acreditamos nisso. E onde há dinheiro, há dissolução, onde há dinheiro, há divisão. Então, a verdadeira e pura igreja do Senhor não pode ter dinheiro. Não pode se falar em dinheiro. O culto ao Senhor tem que ser uma coisa que seja ao contrário das pessoas que buscam dinheiro, né, que envolvem dinheiro nos horários do culto, que em vez de estar cultuando a Deus, está pedindo dinheiro para os fiéis já pagam dízimo, já dá oferta, e mesmo assim os irmãos ainda pegam o microfone para pedir mais dinheiro ainda, e não é isso a nossa intenção. Nós queremos aqui um outro tipo de culto, nós queremos aqui cultuar a Deus, nós estamos aqui presentes para adorar a Deus, por tudo aquilo que Ele faz por todos nós, que Ele já fez no passado, que Ele continua fazendo na atualidade, e que Ele ainda virá fazer no futuro por todos nós. Amém? Isso que nós desejamos, que todos os irmãos sejam independentes de ministério e de igreja. Nós queremos que os irmãos sejam dependentes de Jesus. Porque se você é dependente de Jesus, irmãos, em qualquer lugar do mundo que você for, Jesus está com você e você é dependente dele. As pessoas que são dependentes de ministério e que precisam de plateia para poder cantar, ou de plateia para poder pregar, essas pessoas elas não estão fazendo a obra de Jesus, estão fazendo a obra humana, estão massageando os seus próprios egos. E não é isso que nós desejamos aqui, nós queremos fazer tudo ao contrário. Tudo que as igrejas fazem, nós queremos fazer ao contrário. Aqui nós não buscamos a nossa própria glória, nós viemos buscar a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja honrado em mim, em todos os que estão aqui presentes e em vocês aí. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino ao Senhor.
cada um de nós, irmãos, devemos apresentar o nosso louvor a Deus. Venham todos a cantar a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. E é um convite ao louvor. É um convite à adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Que todos possam entender e louvar a Deus. Arrancando todos os intempéries das suas vidas nessa noite. Esquece todos os problemas. Só louva a Deus. Verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares
maneira que mãe enviou o seu único filho para morrer por todos nós. E se Jesus não tivesse entrado com obediência ao Pai e tivesse morrido por morte e crucificação, nós estaríamos perdidos hoje. Se não fosse Jesus ter entregado sua vida por nós, nós estaríamos condenados a ir para o inferno, irmãos. Na escuridão da alma, eu me perdi. Um vazio profundo, quase desisti. Mas uma luz brilhou, um amor sem fim. Deus me levantou e curou a mim. Meu coração partido em pedaços no chão, lágrimas rolavam sem ter direção. As feridas abertas, a dor a me apertar, parecia impossível de novo sonhar. Deus entrou aqui, curou a dor, sarou as feridas e me levantou. Com sua mão estendida, me deu nova canção, preencheu o vazio, trouxe a salvação. Andei por desertos, sem água pra beber, a alma sedenta, sem força pra viver. Mas Ele veio em glória, com seu imenso amor, transformou meu pranto em um louvor. Deus entrou aqui, curou a dor, sarou as feridas e me levantou. Com sua mão estendida, me deu nova canção, preencheu o vazio, trouxe a salvação. Eu sei que era assim, não havia mais saída, mas o teu amor, Senhor, me deu nova vida. Cada dia feliz, uma história pra contar, do teu poder, da tua graça, do teu amor. Deus entrou aqui, curou a dor, sarou as feridas e me levantou. Com sua mão estendida, me deu nova canção, preencheu o vazio, trouxe a salvação. Me levantou, onde eu caí, Ele me curou. Deus me levantou em seu amor. Eu sou vencedor. Cantar é baixista, as pessoas não ouvem mais vocês. Entendi. Eu sou contralto, né? Glória a Deus, irmãos. Abençoa. Deus abençoe a todos aqueles que louvam ao Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que aquele que está feliz, louve a Deus. Porque Deus, Ele recebe o louvor. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amém. E o nosso louvor, irmão, ele chega diante de Deus. O nosso culto, ele chega diante de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir, assim, irmão, abrir os nossos corações na hora do culto. Porque os louvores, eles nos conectam com o Espírito Santo. E é importante, cada um de nós,
prestar o nosso culto em particular. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai num determinado lugar para um culto e chega lá, muitas das vezes a gente fala assim: eu não gostei do culto. O culto foi bem fraco, o culto não foi espiritual. E muitas das vezes, irmãos, naquele dia nós não estávamos bem, porque muitas das vezes a gente não sente muita presença de Deus naquele lugar. Mas a gente olha para o lado direito, a gente olha para o lado esquerdo, olha para trás, olha para frente. As pessoas estão com os seus corpos assim, se batendo do poder de Deus. E a gente não sentiu o poder de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos com alguns problemas. Muitas das vezes nós estamos com alguns dilemas na nossa vida. Muitas das vezes doenças, né? Problemas familiares, problemas de desemprego, dívidas. É uma das coisas que mais assim traz assim ansiedade no nosso meio. E muitas das vezes nós não conseguimos cultuar a Deus de forma correta na igreja. A igreja que eu falo, irmãos, que somos nós. E eu quero, irmãos, antes de a gente começar a falar hoje entrar nos nossos textos, eu quero falar como todas as semanas. Nunca coloque a sua salvação na mão de outra pessoa. Não terceirize a sua salvação. A sua salvação, ela é única, está nas suas mãos. Ninguém pode tomar a sua salvação, mas você pode com as suas próprias mãos, que nem Saul, né? Vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos que temos fé, mas nós não acreditamos. Muitas das vezes, desde a nossa mocidade, nós ouvimos falar: Jesus vai vir, Jesus vai vir. Mas Jesus não vem. E aí a gente cresce e a gente acaba esfriando esse sentimento dentro da gente. E aí a gente acaba caindo o quê? Sempre na rotina. Jesus vai vir, o dia que Jesus vai vir. Mas, irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E todas as palavras que estão escritas neste livro, que foram tocadas pelo Espírito Santo naqueles homens de Deus, para escreverem essas palavras que estão contidas neste livro, são verdadeiras. E um dia, a Bíblia fala que Jesus virá buscar o seu povo. Uns acreditam que é antes da tribulação, outros dizem que é depois. Eu acredito que Jesus virá buscar o seu povo. E a Bíblia fala que todo olho verá, o céu se abrir, o Filho do Homem apontar, e com os seus anjos. E os seus anjos, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que ele vai descer carimbando os seus escolhidos. E ai daquele que não recebeu o carimbo desses anjos. Ai daquele. E os que morreram anteriormente serão ressuscitados primeiros. E nós teremos o nosso corpo transformado, porque esta carne, esta matéria não pode ir para lá. E por um lapso de memória nós iremos para o céu, porque essa terra precisa ser santificada novamente. E Deus vai santificar essa terra através do fogo, para consumir todo o pecado desta terra. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, não terceirize a sua salvação. Leia os livros da Bíblia. Leia tudo, toda a Bíblia. Mas principalmente os livros, as cartas paulinas, que diz respeito às doutrinas que Deus colocou para cada um de nós. E às vezes, irmãos, nós passamos por cima dessas coisas. Muitas vezes nós estamos congregando em algum lugar onde nós achamos que é aquele líder que vai nos conduzir ao Senhor. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a salvação ela é individual. Faça como os bereanos da cidade de Berea, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, que atentamente ouviam os Paulo e Silas pregando o Evangelho, mas depois, posteriormente, eles iam lá e examinavam nas Escrituras, para ver se aquilo que aqueles homens de Deus era verdade, se aquilo que eles pregavam continha mesmo nos livros da Bíblia. Então, eu não sei aonde que você congrega, eu não sei aonde que você está congregando, não sei de qual religião que é você que está aí do outro lado. Mas uma coisa eu falo para você: não brinque com a sua salvação. Examine as Escrituras,
Porque nessas escrituras nós temos o caminho da nossa salvação. E seremos julgados por Deus. Lá em 2 Coríntios 5:10, todos iremos estar diante de Cristo e seremos julgados por Ele, através das nossas obras, sendo elas boas, sendo elas más. Todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que Ele é Deus. Seja qual for a sua religião, seja qual for o seu ministério, seja qual for a sua etnia, seja qual for a sua origem, se você for lá americano, inglês, japonês, chinês, todos iremos estar diante de Cristo, dobraremos os nossos joelhos, todas as nações da terra, todos, irmãos, dobrarão seus joelhos, confessarão que Ele é Deus. Aleluia. Glória E seremos julgados por Ele. Isso é bênção de Deus, irmãos. E para entrar no céu, não precisa pagar, mas precisa obedecer. Você precisa obedecer a Deus. Jesus fala assim: por que tu me chamas de Senhor e não obedece os meus mandamentos? Não adianta, irmãos. Quando você chega na igreja, você chora. Você levanta as mãos, aqueles hinos bonitos, você chora. Mas quando sai da porta da igreja para fora, você continua no mesmo velho homem de sempre. E eu quero fazer uma pergunta para você, esta noite, e para os demais que estão aqui presentes. Como que você cultua Deus? Como que você cultua Deus, irmãos? O que é igreja para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo? O que é ser igreja para você? O inimigo, irmãos, ele tem deturpado a palavra de Deus. Você pode perguntar para esses crentes antigos, falar: o que é igreja para você? A igreja somos nós. Mas, ao mesmo tempo, se você falar assim: eu cultuo a Deus na minha casa, ele falar: não pode. Mas se eu sou igreja, por que eu não posso cultuar a Deus na minha casa? Onde que fala na Bíblia que eu tenho que estar dentro de uma instituição? E aí ele vai falar que você é um desigrejado, vai falar que você não é obediente à palavra de Deus, mas ele nunca vai te dar uma palavra da Bíblia dizendo que você tem que estar dentro de uma igreja para ser salvo. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo, não aquele que congrega numa instituição. E eu quero perguntar para você esta noite, qual é o seu entendimento de igreja? Como que você apresenta o seu corpo para honrar a Deus, para louvar a Deus? Existe, irmãos, uma grande fábula na vida das pessoas, dos cristãos, que eles acreditam que igrejas são essas grandes denominações, esses grandes prédios. O que é igreja? A igreja onde eu congrego. Então, lá é a igreja. Então eu vou lá, me reúno lá e passaporte já está carimbado, é só ir para o céu, tá? Sem novidade. Bubo no pé direito e vou ir marchando para o céu lá, ó. Porque eu sou membro, estou membrado em uma instituição. Eu estou membrado numa denominação. Eu sou cristão de carteirinha. Eu sou crente de carteirinha. Não é impossível na hora que Jesus abriu o céu, que os anjos descer, passar por mim direto. Eu com a minha carteirinha no bolso de membro. Eu que pago dízimo todo mês. Certinho. Eu prefiro ter meu nome no Serasa do que deixar de pagar o dízimo da minha igreja. Você tá doido? Eu contribuo certinho, porque se eu não contribuir eu vou pro inferno. E muitas pessoas pensam assim. Irmãos, infelizmente, dízimo não vai levar ninguém pro céu. Eu vejo pessoas que falam para mim assim: ah, mas eu dizimei e fui abençoado. Eu falei: mas o que você foi abençoado, irmão? Ah, eu recebi um dinheiro de uma ação que eu estava muitos anos já com essa ação, né? E recebi. Irmão, eu queria ver o milagre na sua vida se você não tivesse entrado com a ação e tivesse recebido esse dinheiro. Mas qual a diferença de você e para o ímpio? Ele também entra com a ação e ele recebe o dinheiro, então não tem sentido. Então você não recebeu esse dinheiro porque você dizimou.
Nós temos que servir a Deus com inteligência, irmãos. Com sabedoria, com pés no chão. Nós temos que examinar as Escrituras, porque nós temos nela o caminho da salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. E muitas das vezes, irmãos, muitos cristãos têm um entendimento de que só o fato de você estar membrado em uma instituição. Quando eu falo instituição, irmão, eu falo das igrejas. Hoje, instituições que têm CNPJ, esses templos enormes, né? Porque não foi assim no começo. No começo da igreja primitiva, homens e mulheres abriam seus lares, abriam as portas da sua casa e transformavam as suas casas em local de reunião. Em local de reunião para Deus. Como a palavra fala em Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus. E esse é o evangelho, irmãos. E muitas das vezes você pergunta, aparecem 2 irmãos para conversar num ponto de ônibus, um olha para o outro e fala assim, você é crente, né? Aí ele fala assim, sou. De que denominação que você é? É como se você, irmãos, fizesse faculdade numa Harvard e o outro irmão fizesse uma faculdade pela internet. Você vai falar assim, não, mas a minha é muito mais importante que a sua. A minha é muito mais importante que a sua. E essa conversa ele só é levada a esse pé porque as pessoas têm esse entendimento. Do que não importa aonde você congrega, mas não é como você congrega, mas aonde você congrega. E muitos cristãos, eles têm esse pensamento. Que se você é um cristão, mas você não está ligado a uma instituição, se você não está ligado em nenhuma denominação, provavelmente você vai para o inferno. Não está ligado a Cristo. Você não está ligado a Cristo. Eu já vi pastor falando no altar que a videira é a igreja, a instituição. Intelectualmente, esse pastor não tem conhecimento nenhum. Ele é intelectualmente cego, surdo. Não lê as Escrituras. Porque a videira não é instituição. A videira não é ministério. Mas a videira é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aquele que está ligado em Cristo tem que dar fruto. E aquele que dá fruto tem que ser limpo, aparado, para que ele dê mais fruto. E fruto, diferente do que muitos falam, não é igreja cheia, irmãos. Isso não é fruto. Existem igrejas aí, milhares e milhares de pessoas. Mas não se preocupe, irmãos, porque as portas do céu são bem estreitas. Não é milhares que vão entrar, viu? É estreita. A porta que é larga não é daí do céu, é do inferno. Isso nós temos que tomar cuidado. Não é a quantidade, mas é a qualidade dos cristãos. Verdade. E como a própria mulher samaritana falou para Jesus um dia, indagando Jesus, falou assim, mas se não é lá ou aqui que nós devemos adorar, onde que nós devemos adorar a Deus? Aí Jesus falou assim para ela, olha, haverá um dia que o Deus, nosso Deus, buscará na terra os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus é espírito, onde está o Espírito de Deus? Aonde há liberdade. Aleluia. E onde há liberdade? Nos lares. Aonde você... será que existe uma instituição, uma denominação, que qualquer membro pode chegar, levantar a mão e subir lá em cima lá e pregar o Evangelho? Será que existe uma igreja assim? Mas os cultos nos lares, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele pode usar qualquer um. Ele pode usar qualquer um. Mas infelizmente nessas grandes denominações, será que o Espírito Santo ele tem a liberdade de usar qualquer membro pequenininho que se for? Uma criança se for? Pegar essa criança, mandar subir no altar e usar essa criança na palavra? Será que os líderes lá deixariam? Isso é uma coisa, irmãos, para todos nós refletirmos e pensarmos. Temos que servir a Deus com sabedoria e inteligência. No passado, nas igrejas primitivas, homens de Deus e mulheres de Deus abriram as portas das suas casas
para fazer pontos de adoração, pontos de pregação. E foi nessa época que a igreja primitiva cresceu. Mas cresceu muito, irmãos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu com o Pai, deixando o Espírito Santo, o Consolador, para todos nós. Depois do dia do Pentecoste, onde os apóstolos começaram a disseminar o Evangelho de Jesus Cristo na terra. As casas, praças e até sepulturas eram locais onde as pessoas cultuavam a Deus. Na época da perseguição dos cristãos, as pessoas pregavam a Deus, faziam seus cultos dentro de sepulturas. Sepulturas judaicas, irmãos, não é que nem os nossos cemitérios. Eles abrem cavernas e enterram seus mortos dentro de cavernas. Não é igual a gente enterra na terra, é diferente. E as pessoas daquela época prestavam os seus cultos a Deus nesses lugares. Hoje, irmãos, muitas pessoas na África põem uma tenda, um pedaço de pano assim naquele sol quente. Ou na chuva, como eu vi um dia desse. As pessoas prostradas no chão orando a igreja. Ali, irmãos, uma congregação maravilhosa. Aquela chuva em cima dos irmãos. E os irmãos ali orando a Deus. Sem ar-condicionado, sem porcelanato, sem bancos acolchoados. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala assim: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Muitas pessoas, elas têm esse entendimento, elas sabem dessa passagem, mas o inimigo, ele tenta ocultar as palavras do Evangelho no coração de muitas pessoas, porque muitas pessoas sabem que são o templo do Espírito Santo, mas elas falam: eu preciso ir para o templo do Espírito Santo, que é lá na igreja. Eu não estou aqui pregando para você não ir cultuar, eu estou aqui pregando para você entender que não precisa simplesmente você estar lá. Você pode cultuar a Deus na praça, no seu trabalho, na sua faculdade, na lavanderia da sua casa, no seu quarto, na sua garagem. Não importa. O que é importante é como você vai levar essa adoração para Deus. Como você está cultuando a Deus. Como você está entregando o seu culto a Deus. É isso que é importante. Eu já cansei de ver, irmãos, em grandes denominações. Você olha, os irmãos estão tudo no smartphone. Enquanto o pastor está lá lendo a palavra bíblica, a devocional do dia da igreja. Dentro do campo litúrgico daquela igreja, existe a leitura bíblica. E quando o pastor está lendo a leitura bíblica, muitos estão no WhatsApp, conversando com os amigos que estão lá fora. E eu te pergunto, isso é cultuar a Deus? Isso é viver o Evangelho? E será que não é por conta dessas coisas, irmãos, que os paralíticos não andam mais, que os mortos não ressuscitam mais, que as pessoas não recebem mais de Deus aquilo que recebia 20, 30 anos atrás? Verdade. O que é religião para você? O que é servir a Deus para você? O que é servir a Deus para você? Cornélio, irmãos, ele foi o primeiro gentio a receber o Espírito Santo. Porque ele tinha obras, irmãos. Não adianta você ter fé e você não ter obras. O cristão, ele precisa ter obras. Ele praticava obras. E Deus manda Pedro ir lá na casa dele para falar do amor de Deus para ele. E quando Pedro chega lá, ele se lança nos pés de Pedro para adorar. E Pedro fala: não me adore, porque eu sou homem igual a você. Aí ele falou: eu estava num sonho, e Deus, Jesus falava para mim no sonho, que ele ia enviar um servo dele para falar comigo. E eu estou aqui esperando para você falar o que de Deus tem para ser falado para mim. E Pedro começa a falar de Jesus. E o Espírito Santo cai sobre todos eles. E
Não somente Cornélio, mas todos os seus amigos e parentes começam a falar em línguas estranhas. Nem tinham sido batizados nas águas ainda, mas eles já foram revestidos do alto pelo Espírito Santo. E começaram a falar em línguas estranhas, a Bíblia fala. Por causa da caridade que aquele homem praticava. Obras! Não adianta você falar que ama, mas quando aquela pessoa precisa de você, você fala, vamos orar. Não adianta você falar, se eu ganhasse naquela mega sena, eu ia ajudar todos esses irmãos. Mas será que você está ajudando esses irmãos com o pouco que Deus te deu? Será que você está ajudando com o pouco que Deus te deu? Porque se você não ajuda com o pouco que Deus te deu, quando você ganhar da mega sena, que se você ganhar, você também não vai ajudar, irmãos. Porque aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Aleluia. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6, fala assim, ó. Perdão, irmãos. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 27. Fala assim, ó. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, a palavra igreja, ela vem da palavra eclésia. Essa palavra eclésia, ela nunca se refere ao local, mas à reunião dos santos. Então, irmãos, quando você fala eu vou para a igreja, você não pode falar eu vou para a igreja, mas eu vou para a eclésia. E se você vai para a igreja, como que você vai para a igreja, sendo que a igreja é a reunião e nunca é o lugar? Então isso foi colocado e semeado nas nossas mentes e nos nossos corações há décadas atrás. Que a igreja é aquele lugar onde nós nos reunimos. E nós somos as peças preciosas para Jesus. Mas então aquele local é a igreja. E eu sou o quê? Sendo que a Bíblia fala que nós somos a igreja. E ali é simplesmente um local de adoração, um local de reunião. E você pode se reunir numa praça, você pode se reunir numa garagem, você pode se reunir em qualquer lugar que você quiser. Porque o que é importante é como você vai cultuar a Deus. Como que você vai entregar o seu culto a Deus para Deus. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Um coração contrito. Quando você está na presença de Deus, você se derrama no altar de Deus. Você se conecta com o Espírito Santo de Deus. Você se arrepende. Quando você está com uma desavença no seu trabalho, no meio da sua família, onde quer que seja, você vai lá e pede perdão antes de você se apresentar para Deus. Existem esses detalhes, irmãos, porque o diabo, irmãos, ele pega uma vírgula e muda. Mudando a vírgula, muda todo o sentido da frase. Então, se o lugar onde eu congrego é a igreja, então Deus vai vir buscar aquele lugar e eu vou ficar. Deus vai vir buscar o prédio onde eu congrego e eu vou permanecer aqui na terra. É isso que acontece, irmãos. Deus vai vir buscar o prédio que você congrega. Deus vai vir buscar os membros da igreja, que somos a verdadeira igreja, o corpo celestial de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E quando seja você japonês, americano, inglês, indiano, não importa a sua etnia, onde você mora, uma vez que você é aceito por Jesus Cristo, você se torna corpo de Cristo, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, irmãos, essas coisas de igreja, da onde eu sou, da onde eu congrego, isso acaba trazendo empecilhos para o meio do povo santo. Porque irmãos, fala, eu congrego em tal lugar. As Assembleias de Deus, lembra? Quando as pessoas falam assim, onde você congrega? Eu congrego na Assembleia de Deus. Nossa, a Assembleia de Deus tem doutrina. E onde você congrega? Eu congrego na Batista. Não tem muita doutrina, não. Eu congrego na tal igreja, também não tem muita doutrina, não. Mas na igreja que eu congrego tem bastante doutrina. Então as pessoas falavam assim. As pessoas se comportavam assim. E não é isso que Deus quer, irmãos. Porque isso traz contenda no meio do povo de Deus. Se existe somente um Deus,
um Espírito Santo, irmãos, por que tantas denominações? Se é o mesmo Espírito, se é o mesmo Senhor, por que tantas denominações? Por que tantas acepções no meio do povo de Deus? E quando Apolo ensinava o povo de Deus, e Paulo ensinava o povo de Deus, já havia dissensões da igreja. Olha isso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 6 fala assim, ó. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porventura dizendo um, eu sou da igreja Assembleia de Deus, porventura o outro dizendo eu sou batista, porventura o outro dizendo eu sou da congregação, não sois carnais? Porque se você coloca acima de Jesus a sua denominação, então quem foi que se entregou na cruz do Calvário por você e por mim? Foi a sua denominação? Foi a instituição que você chama de igreja? Foi o seu ministério que se entregou na cruz do Calvário para morrer por você e por mim? Foi a congregação que morreu por você? Foi a Assembleia de Deus que morreu por você? Foi a Batista, foi a Universal, foi a Mundial que morreu por você? Ou foi Jesus Cristo que morreu por você? E por esses motivos, vós não sois carnais? Porque dizendo um eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo, porventura vós não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E se você prega o evangelho, e se você bate no seu peito, eu já salvei almas para Jesus, eu resgatei almas para Jesus, reveja os seus conceitos, porque você não ganha alma para ninguém, você não resgata nada para ninguém, todas as coisas são por Ele, para Ele. O Espírito Santo de Deus que convence o homem. Não é eu nem você, meu irmão. Nós somos apenas ferramentas de Jesus. Nós somos ferramentas usadas pelo Espírito Santo de Deus nas horas adequadas. Nós somos usados por Jesus através do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Mas Deus que dá o crescimento. E quem somos nós na fila do pão? Nada! Nós somos como um serrote, como um martelo, como uma furadeira que é usado e colocado na bancada. E temos que agradecer a Deus todas as horas que Deus nos pega, lembra de nós, para nos usarmos no seu ministério. Aleluia. Porque é Ele, através dele, até o sentir, até o crer, depende dele. Porque a própria Bíblia fala que aquele que não tem fé, ora a Deus para que Deus venha te dar fé. Até a fé que nós temos é dada por Deus. E o crer nele, sofrer por ele, Colossenses a Bíblia fala que é por ele, não vem de vós. Quem somos nós? Nada. Nós somos poeiras, nós somos barro. Do barro nós fomos amassados e tornamos alma vivente, graças ao sopro de vida que o nosso Deus nos deu. E um dia esse sopro retornará para ele, e esse corpo mortal voltará para a terra. E quem somos nós? Nós não somos nada, irmãos. Então nós temos que parar com isso. Que eu sou de tal igreja e você é de tal igreja. Nós somos filhos do mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos criaturas e filhos do mesmo Deus. O mesmo Espírito Santo que habita em você, meu irmão, que está aí na África, nos Estados Unidos, em outra parte do mundo, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim. Eu espero, né? Eu espero, né? Porque se você entregou a sua vida para Jesus, da mesma forma que eu entreguei a minha vida para Jesus, o mesmo Espírito que habita em mim e você é proveniente de Deus. E nós temos que parar com essas direções, que eu sou de tal denominação e você é de tal denominação. Mas você, eu cultuo a Deus em casa, então você é um desigrejado. Irmãos, Jesus está voltando e nós brincando com ser cristãos. Irmãos, Paulo
foi desigrejado, os apóstolos foram desigrejados, e o próprio Cristo foi desigrejado, então eles foram para o inferno. Então, qual foi a igreja que Jesus Cristo congregou nos seus 3 anos de ministério? Qual foi as igrejas que Paulo pregou? Paulo fala dos evangelhos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20, que ele pregava nas casas. Olha que Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão na Laodiceia, a ninfa e a igreja que está na sua casa. Mulher de Deus, na época da igreja primitiva, na época dos apóstolos. A igreja que estava na sua casa. Ninfa e a igreja que estava na sua casa, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Ninfa colocou o seu lar à disposição da obra de Deus, irmãos. Abriu as portas da sua casa para a obra de Deus. Reflitam, irmãos. É muito fácil você sair da sua casa, fecha a sua casa e vai para o cultuar a Deus numa instituição chamada igreja. Agora veja a diferença, irmãos. Você vai para cultuar. Agora, você viver numa casa onde é o local de reunião para os santos, aleluia, onde você recebe santos na sua casa, onde é um local de adoração, um local de oração na sua casa, onde toda a sua família vai ter que estar ligada diretamente ao ministério, os seus filhos. Hoje, irmãos, eu tenho certeza que os meus filhos estão aqui. Se não fossem esses cultos no lar que nós fazemos aqui, eles não estariam mais congregando. Porque de alguma forma, irmãos, no passado, feridas emocionais foram abertas no coração de cada um deles, na igreja instituição. Já foram sarados. Mas muitas das vezes, irmãos, é muito difícil quando você sofre dentro das instituições para você querer voltar. E hoje existe um grande número, como a areia do mar, que estão saindo das instituições, igrejas, estão cultuando a Deus nos seus lares. E glória a Deus por isso. Porque a igreja somos nós. A instituição, ela não salva. Quem salva é Jesus, através do seu sacrifício. É o sacrifício de Jesus que vai salvar eu e você, meu irmão. Não vai ser a instituição. Não é a instituição, não é o ministério que vai te salvar. Glória a Deus. Não é ministério que salva ninguém. Mas se Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, um sangue carmesim, um homem que não tinha pecado, carregando o pecado em seus ombros por todos nós. Deus, ele não procura, irmãos, que você vá se sacrificar na igreja, mas como que você está apresentando o seu culto a Deus? Eu tenho certeza que as pessoas que abrem as portas da sua casa, eu lembro que quando eu era pequeno, muitos cultos nos lares a gente ia, e cada culto, irmãos, o Espírito Santo de Deus atuava de forma espetacular, porque ele tem liberdade. Lá na casa, irmãos, não precisa você falar assim, mas na igreja tem água, luz para pagar, tem o aluguel. Na casa não tem nada disso, irmãos. Na minha casa aqui, ó, já está tudo pago. Se você vier aqui, eu não vou te pedir dinheiro seu, porque já está tudo pago. Ainda tem um chazinho depois do culto abençoado, para cada um que vier aqui, estar aqui presente com todos nós. Então é isso que nós desejamos, é isso que nós almejamos, irmãos. Fazer com que cada um de vocês torne as suas casas um local de adoração a Deus, um local de oração a Deus. Aleluia. Muitas das vezes pensamos que nós temos pouco a oferecer para Deus. Porém, quando colocamos o que temos nas mãos de Deus, Ele transforma em instrumento para a sua glória. É viver no centro da vontade de Deus. Os irmãos já devem ter visto falar o nome Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Saudai também a igreja que está na sua casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Priscila e Áquila eram um casal, irmãos, abençoado. E foi através de Priscila e Áquila que
que Apolo se tornou o cristão que era, porque ele foi ensinado através desse casal, que tinha muito conhecimento, que abriu a porta da sua casa para se tornar um local de adoração, um local de oração a Deus. Aleluia! Enquanto muitos casais se unem apenas para os projetos terrenos, esse casal se uniu para cumprir um propósito divino na vida de cada um deles. O ministério familiar, é isso que Deus quer. Foi para isso que Jesus morreu. Para o ministério ser envolvido a família. Quando a família serve a Deus unida, ela se torna uma poderosa ferramenta no reino. Irmão, as paredes do inferno, elas se estremecem, porque Jesus, Deus, o maior ministério de Deus para a humanidade é a família, a qual hoje está sendo perseguida. As famílias hoje estão sendo perseguidas. Não pode mais falar que você é hétero, não pode mais falar que você né? Nem na certidão de nascimento pode ir mais o nome, não, tá, Não é gente? nem mais homem, é mulher, é cis. É cis agora. Olha isso, como nós estamos sendo afetados, irmãos. Nós somos cis. As nossas casas, elas têm que ser transformadas em local de adoração. Onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando Pedro estava preso, aonde as pessoas estavam orando? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Na casa de Maria. Os irmãos estavam perseverando em oração. E Deus moveu os céus. E o anjo foi lá e tirou Pedro de dentro da prisão, irmãos. Através das orações daqueles irmãos na casa de Maria. Lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Aquele lugar se tornou uma casa de intercessão. Pedro estava preso, mas os irmãos, em comunhão, na casa de Maria, incessantemente oravam a Deus. Glória a Deus. Pedindo pelo aquele irmão que tinha sido preso. E o anjo do Senhor foi lá e removeu Pedro lá de dentro, Senhor, e pôs lá para fora. Muitos querem ver o poder de Deus, mas poucos estão dispostos a criar um ambiente de oração dentro dos seus próprios lares. Porque você vai para a igreja, mas o que está acontecendo no seu lar? Muitos cristãos vão para a igreja e deixam os seus lares nas mãos dos seus filhos, onde eles fazem forró. E a nossa casa tem que se unir juntamente conosco e se tornar um ambiente saudável para o Espírito Santo estar conosco. A nossa casa, irmãos, é como se fosse um grande barco. Ela precisa ter alguém no comando da nossa casa, do nosso lar. E quando você abre a sua porta da sua casa para se tornar uma casa, um ponto de adoração, de oração, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor cairão sobre os seus filhos, cairão sobre todos que ali estão na sua casa. Você acaba abençoando até os vizinhos por causa disso. Muitas das vezes, irmãos, você não tem noção, mas quando você abre as portas da sua casa para um ponto de pregação, um ponto de adoração, as portas do inferno se estremecem, irmãos. As portas do inferno. Eu conheço uma irmãzinha aqui, ó, no meu bairro. Eu lembro da minha infância, todo mundo falava, vamos para casa da irmã Lúcia. Porque na casa daquela irmã se reunia todos os irmãos fervorosos na fé. E eles chegavam na casa daquela irmã e dobravam o joelho e as coisas aconteciam. Os espíritos malignos eram expulsos. As pessoas eram curadas. Jesus falava através da boca de homens e mulheres de Deus. Se haveis julgado o que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Lídia tinha um ponto de adoração na sua casa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15. Atos 16, 15. Lídia também abriu a porta da sua casa para fazer um ponto de adoração, um ponto de pregação. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Após a sua conversão, Lídia imediatamente colocou os seus recursos, a sua casa à disposição do reino de Deus. A sua casa se tornou uma base para o crescimento da igreja lá em Filipos.
Quem é alcançado por Cristo passa a viver para a expansão do reino de Deus. Se você realmente, Jesus te atingiu, se Jesus te resgatou das mãos do mal, você quer que todas as coisas que você possui façam parte da propagação do Evangelho. Da propagação do Evangelho. E não tem nada melhor do que a sua casa. A sua casa se tornando, fazendo parte do reino de Deus. Olha que maravilha, irmãos. E nós não podemos falar das casas, das igrejas da casa e deixar de fora Filemão. Lá no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 2, a igreja que estava em sua casa, Filemão compreendeu que tudo que possuía pertencia ao Senhor e abriu as suas portas da sua casa e tornou a sua casa também uma igreja. A sua casa deixou de ser apenas uma residência e tornou-se um instrumento para a obra de Deus. Quando entregamos o que temos a Deus, Ele transforma o comum em extraordinário. Aleluia. Irmãos, Filemão, ela abriu as portas da sua casa para Deus também e tornou uma igreja na sua casa. Aleluia. Irmãos, observe que a Bíblia não registra grandes construções ligadas a estes irmãos. Naquela época não existia grandes arranha-céus, não existia grandes igrejas como existe hoje. Existiam casas que estavam ligadas ao reino de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus ia nas sinagogas, Jesus ele ia lá pregar contra os escribas e os fariseus. Quando a Bíblia fala do dia do Pentecoste, que eles estavam no cenáculo do templo, eles não estavam na igreja, eles estavam no pátio de Salomão. E lá 5.000 almas entregaram as vidas para Jesus. 5.000 almas entregaram a vida para Jesus. E os apóstolos, eles pregavam o evangelho nas praças, E no cenáculo que é fora. e no cenáculo lá fora, e nas casas. Olha que bênção. Não existia essa igreja, a instituição que existe hoje. Essa igreja, a instituição que existe hoje, ela passou a existir, irmão, no ano de 265 depois de Cristo. Quando Constantino, querendo ser nomeado imperador de Roma, ele, com uma visão de um grande escudo, com uma cruz, chamou os cristãos, que já naquela época existia muito cristão, a propagação da igreja era muito evidente. Então Constantino ele falou, eu preciso do apoio dos cristãos. Então o que ele fez? Ele chamou os cristãos para perto dele, dizendo que se os cristãos apoiassem ele a ser imperador, ele ia tornar o cristianismo como a religião de Roma. E foi a época que o Estado se interferiu dentro da religião. Foi a época que a igreja foi para a ribanceira abaixo, assim, ó. A igreja do Senhor estava crescendo. Quando Roma fez isso, a igreja começou. Porque eles pegaram e obrigaram todas as pessoas que tinham já suas religiões a confessar a fé em Cristo. Mas contra as suas vontades. E a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas assim pelo meu espírito. Porque é Deus que reúne os seus. Você não pode obrigar uma pessoa a querer Jesus. Porque Jesus não é nada de ruim. Jesus é tudo de bom. Então, você só pode obrigar uma pessoa a querer algo que seja uma coisa ruim. Jesus é coisa boa, irmãos. E Deus, Ele nos escolhe. Não é nós que escolhemos a Deus, como a palavra de Deus fala. Ela registra, irmãos, algo muito mais importante. Uma casa aberta, uma família comprometida, um coração disposto, uma igreja viva. Deus continua procurando pessoas como Ninfa, Áquila, Priscila, Lídia, Maria e Filemão. Existem essas pessoas, irmãos, hoje. Não, são poucas pessoas que abrem as portas da sua casa para como essas pessoas daquela época da igreja primitiva. Mas Deus opera grandes obras nas casas das pessoas, porque as pessoas que abrem as suas casas para Deus, para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu conheço várias pessoas que fazem culto nos seus lares. É uma bênção, porque o Espírito Santo ele tem liberdade. Mas não importa, irmãos, não importa se você vai para uma instituição ou se você fica em casa.
O importante é você viver o Evangelho na sua vida. E como você entrega o seu culto a Deus. Se você está entregando o seu culto a Deus da melhor forma possível, você está de parabéns. E eu falo para você, hoje eu posso falar, peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, para finalizarmos, irmãos. Josué diante daquele povo, e aquele povo adorando deuses estranhos, em dúvida se iam adorar o grande Adonai. Mas Josué olha para aquela grande multidão falando, eu não sei a que Deus que vocês servem, eu não sei a que Deus que vocês se prostram, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso falar para vocês, irmãos, eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e minha esposa, meus filhos, meus genros servimos a Deus. Aleluia. Aleluia. E vivemos Pela glória do Senhor. Pela glória de Deus. E as nossas vidas estão no centro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E é isso que importa, irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Esta noite eu quero orar por você, meu irmão. Para que você deixe essas coisas de meninos. De achar que porque você está numa grande instituição, porque você tem uma carteirinha, você vai morar no céu. Não, irmãos. Aqueles que vão morar no céu são aqueles que, em ato de obediência, reprovam o mundo com as suas atitudes. Que mortifica a sua carne e que obedece a Jesus de forma sem dúvidas, sem duvidar da palavra de Deus. Aquelas pessoas que não colocam empecilho para obedecer o Evangelho. Aquelas pessoas, irmãos, que nunca questiona a palavra de Deus, mas sim obedece. Porque é muito fácil você pegar da Bíblia as partes que são favoráveis a você, falar, isso eu obedeço. E aquilo que vai contra o que você entende que é correto, você fala, isso não. Toda a palavra de Deus é apta, irmãos, para nos corrigir, para nos ensinar, e para nos exaltar, e para nos redarguir. Então nós temos que ter esse pensamento. E isso, irmãos, que vale para Deus. Porque Jesus fala assim, ó, aquele que me ama, obedece aos meus estatutos. E aquele que obedece aos meus estatutos será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele e me revelarei a ele. Isso é importante, irmãos. Muitas das vezes a gente percebe pessoas que não conseguem entender o sentido do Evangelho, não conseguem compreender as Escrituras, porque eles não obedecem às Escrituras. E nós precisamos ter o Espírito Santo ao nosso lado, obediente ao Senhor e cumprindo as Escrituras em nossas vidas, vivendo o Evangelho a cada dia e pregando o Evangelho com as nossas próprias vidas. Não abrir o Evangelho, a palavra de Deus e pregar, mas sim pregar com a nossa própria vida. E é isso que Jesus e os apóstolos combatiam. Chamavam os escribas e fariseus de hipócritas e de sepulcros caiados, que por fora era coisa linda, mas por dentro tinha ossada e podridão. Irmãos, eu quero orar pela sua vida. Esta noite eu peço para que a igreja ore comigo. Pedir a Deus, nosso Pai, para que o Senhor traga luz ao entendimento de todos nós. Para que todos que estão aí do outro lado recebam a porção de sabedoria de Deus, a porção dos conhecimentos de Deus. E que toda a parte escurecida das mentes de cada nosso irmão sejam tiradas, e que a luz do Evangelho esteja presente na vida de cada um de vocês, para que com sabedoria, a partir de hoje, viemos a ter entendimento no Evangelho e servimos a Jesus com sabedoria e bom ânimo, porque é isso que a Bíblia nos determina. Amém, meus irmãos? Que Jesus possa estar trazendo luz aos vossos entendimentos através do Espírito Santo de Deus, para que a partir de hoje você não fale, eu vou para a igreja, mas sim que você fale, eu estarei congregando com os meus irmãos lá, porque eu sou igreja de Deus. Aleluia. E lá somente o local onde nós nos reunimos. Eu sou a verdadeira igreja de Deus, e a qual Jesus virá buscar sou eu. Eu sou o templo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de luz na vida de cada um de vocês.
que Jesus e que os anjos da guarda de Deus protejam as suas vidas, os seus familiares, as suas esposas e esposos, os seus filhos. Guardem vocês na saída de casa e no retorno para as vossas casas. Venha proteger os lares de vocês enquanto vocês dormem. Os bens de vocês, sejam eles carros, bicicletas e motos e tudo mais que vocês estejam dentro da sua casa. Que o lar de vocês seja impenetrável pelas espiritualidades caídas e setas que voam de dia e de noite. Que nada desses mal entre dentro da casa de vocês. Em nome de Jesus. Tenha uma semana cheia e repleta de bênçãos. Em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.